Cheguei! Táxi, Uber, caminhoneiro. Como declarar neste ano de 2024? Na verdade, você, motorista, já tinha que ter tomado essa decisão lá no ano passado, no ano calendário 2023. Sua decisão lá deveria ter sido: 1. Atuar como profissional autônomo. Aí vai acontecer tudo isso que eu vou te explicar. Ou então, optar pelo MEI, microempreendedor individual. E aí vai acontecer tudo isso que eu vou te explicar. Eu já te antecipo. Claro que optar pelo MEI será muito melhor para você em termos de economia. Vamos lá. Se você não optou pelo MEI, agora é tarde. Você vai ter que declarar como profissional autônomo. Mas o quanto antes, inscreva-se no MEI para pelo menos daqui por diante você tomar as atitudes e pagar menos. Vamos lá, quanto é que você vai pagar então? Como profissional autônomo, pela sua renda de prestação de serviços de transportes, aqui tem o seguinte: transporte de carga ou transporte passageiro? Vamos lá. Se você atua com transporte de cargas, aí você está obrigado a oferecer a tributação e pagar imposto de renda mensalmente no Carnê-Leão, como rendimento tributável, no mínimo 10% do que você receber no mês. Se você recebeu 10 mil, no mínimo tem que oferecer a tributação, certinho? E a diferença, quando chegar a época da declaração do imposto de renda, vai ser declarada lá como rendimento isento ou não tributável. Então você está vendo que oferecer a tributação 10% ou mais. Porque se oferecer a tributação mais, aí o rendimento isento vai ser menor. Apesar da norma mandar você declarar em rendimento isento ou não tributável, isto não conta como rendimento isento ou não tributável para a variação patrimonial, porque isso é considerado renda consumida, certinho? Bom, agora, se você atuou com prestação de serviço de transporte de passageiro, como é o caso do taxista, Uber, etc., aí sim vai ter que oferecer a tributação, no mínimo, 60% do que recebeu no mês. E a diferença deve declarar, lá na época da declaração, na ficha de rendimento isento e não tributável, como sendo uma renda consumida, com o mesmo raciocínio. Certinho? Muito bem. Então, se você optou pela presunção, porque essa forma de oferecer tributação é uma presunção. Então, se você optou pela presunção, você não pode fazer o livro caixa. Certinho? Então, facilita o seu trabalho. Agora, sai muito caro, porque quanto mais você faturar, mais você vai pagar imposto. Certo? Aí, além disso, a parte cara também é que todo profissional autônomo é contribuinte do INSS. INSS. E aí, está obrigado a contribuir, no mínimo, 20% do salário mínimo. E no máximo, 20% do teto. Como assim, Roberto? Se o salário mínimo até abril foi 1.302 e você faturou até esse valor ou menor, então tem que calcular sobre o valor do salário mínimo, 1.302 vezes 20%, e recolher ao INSS R$ 260,40. Isso foi no mês de janeiro a abril de 2023. Em maio de 2023, o salário mínimo aumentou para 1.320. Então, 20% dá R$ 264. Então, imagine você pagar todo esse valor por mês, certo? Agora, se você faturou no mês acima do salário mínimo, você vai ter que pagar 20% sobre esse valor. E limitado ao teto de R$ 7.507,49. 7.507,49 vezes 20%, que dá R$ 1.501,50. Imagine se você faturou R$ 10.000. Então, oferece a tributação, tem que recolher INSS de R$ 1.501,50.
50. Imagine, pagar de INSS esse valor é muito caro. Quer ver como fica mais barato? Aqui está. Se você optou pelo MEI, mensalmente você vai pagar um valor fixo. Esse valor, no caso do MEI, que é prestador de serviço, é apenas 5% do salário mínimo mais R$ 5,00 de ISS. Como eu repito, 5% de INSS, 5% do salário mínimo, mais INSS de R$ 5,00. Aqui está, ó. Até abril você pagou por mês 1.302 vezes 5% dá R$ 65,10. Mais ISS de R$ 5,00 dá R$ 70,10. Então imagine que você está pagando somente este valor e não tem que se preocupar em quanto está faturando. É só isso que você tem que pagar. A partir de maio, como o salário mínimo aumentou para 1.320 lá em 2023, então você teve que pagar, a partir do mês de maio, o quê? R$ 66,00 de INSS, que é 5% de 1.320, mais R$ 5,00 de ISS, deu um total de R$ 71,00. Certo? É só isso que o MEI tem que pagar. Então veja que o MEI, ele não tem que estar pagando imposto de renda sobre a prestação de serviço, se ele fez a opção pelo MEI. É uma empresa, certo aí? E se você não fez a opção pelo MEI, vai ter que pagar como profissional autônomo e vai ficar muito caro. Além de pagar imposto de renda no mínimo de 10% sobre o valor do serviço, no caso de transporte e carga, ou no mínimo 60% sobre o valor do serviço, no caso de transporte passageiro, mais INSS de 20%, é caríssimo. Então, se você opta pelo microempreendedor individual, é só entrar no portal do empreendedor e fazer o cadastro. E a partir daquele momento, o próprio sistema já te fornece um DAS para você recolher aquele valor fixo de janeiro a dezembro. É só ir recolhendo por mês e pode prestar serviço à vontade, não tem que se preocupar com nada disso aqui, olha. E aí, quando chegar a época da declaração do imposto de renda, você vai declarar simplesmente assim, ó. Pega a receita bruta anual, você pega tudo que faturou no ano, tudo que entrou, certinho? Aplica percentual de lucro presumido. Presumir é estimar. Porque o MEI é a única empresa que está dispensada de uma contabilidade. Então você tem que estimar. Se for transporte de cargas, aplica 8% sobre a sua receita bruta do ano. E se for transporte de passageiro, 16%. E aí encontra o lucro presumido. Esse lucro presumido pode ser distribuído de forma isenta. Certo? Então imagine, se você tivesse que fazer uma contabilidade, teria que pegar receita, menos despesa, para chegar ao lucro e poder distribuir de forma isenta. Quiser fazer isso, pode. Mas o MEI, como é a menor das empresas, o Código Civil dispensa de uma contabilidade e manda simplesmente, a legislação tributária manda simplesmente calcular isso aqui. Pega tudo que você recebeu no ano, receita bruta anual, certo? E aplica percentual de lucro presumido. Pronto, encontrou o lucro presumido a ser distribuído de forma isenta. E declara na ficha rendimento isento e não tributável. Agora, caso distribua acima deste valor, aí o excesso é tributável. Está aqui, ó, nota. Se distribuir acima desse valor, o excesso é rendimento tributável sujeito à tabela progressiva. Beleza? É só isso. Olha, se você gostou deste conteúdo, dê um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis e vá lá para o site natacursos.com, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal, que acabei de lançar um novo curso Imposto de Renda da Pessoa Física 2024. Acabei de gravar, tá fresquinho e tá na promoção de lançamento. E mais ainda, nesse site você faz um cadastro e pode fazer um monte de cursos gratuitos. Visite lá o site. Tamo juntos!